gente, agora vamos falar sobre Novembro Azul. Só que um Novembro Azul que é a questão da saúde, do bem-estar, a questão dos homens, né? Por que ainda existe aquela questão, aquele mito? Ai, e é uma verdade, não é muito mito não. Homem não gosta de ir ao médico, homem só vai assim se consultar quando está realmente assim insustentável, né? Ou está com uma dor muito forte. Por que acontece isso e por que é importante a gente tratar desse assunto nesse mês, esse mês tão importante que é a campanha aí de conscientização, de prevenção e tratamento do câncer de próstata. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai receber um urologista para falar mais sobre esse assunto, mas agora eu vou receber aqui um psicólogo que vai justamente falar. Homem acha que não precisa se cuidar, que é o Ronaldo Coelho. Ronaldo, vem para cá, bom dia. Seja bem-vindo, tudo bem? Bom, Ronaldo, realmente você veio com esse tema, com essa máxima, e que é muito comum, né? A gente vive assim numa sociedade onde a gente vê que a longevidade deve atingir índices bem expressivos nos próximos anos. Tanto é que a gente está com um problemão aí da nossa previdência, mas, no entanto, todo mundo quer viver bem, viver melhor, né? Viver mais, porém sem dar trabalho, né? Com a saúde em dia, certo? E aí você vem com essa temática. E novembro, muito apropriado para falarmos sobre isso. Sim, perfeito, né? Porque justamente, né, o Dr. Álvaro vai falar um pouco mais aí da parte do câncer em si, do câncer de próstata, né? Mas Novembro Azul é uma data oportuna para a gente falar da saúde do homem como um todo, né? Da saúde física, da saúde mental, porque de fato o homem adulto de toda a população é o que menos cuida de si, né? E se a gente for falar, por exemplo, das emoções, os homens desde criança, faz parte de uma questão da masculinidade, da formação da masculinidade, que desde criança o homem vai cada vez mais guardando para si o seu próprio sofrimento, né? Mais do que as emoções, o sofrimento ele não pode mostrar. Então, por exemplo, se a gente pega uma criança de 5 anos que chora em público, ok. Mas uma de 9, 10, se é menino, isso começa a ser um problema. Não porque ele está chorando ou sofrendo, mas porque ele está fazendo isso em público. Então é como se ele não tivesse se formando homem ao longo do tempo. Até na escola, né? Às vezes acontece muito bullying nesse sentido, né? Ah, mas é mariquinha, tem disso, né? Na nossa época já existia o bullying, só que hoje é muito mais expressivo, né? Existe a palavra, existe o termo, né? E tudo mais. Mas tem muito dessa virilidade masculina, né? De você ser imposto, você crescer numa sociedade onde os homens não podem expressar o seu sentimento. Isso, e expressar o seu sentimento ou o seu sofrimento é se tornar fraco, é se tornar mulherzinha, é perder a sua masculinidade. Então muitos homens vivem a vida toda tendo que lidar sozinho com o seu próprio sofrimento, né? Então nós sabemos, por exemplo, entre os índices, os homens são os que mais cometem suicídio, né? As mulheres são até as que mais tentam. Mas faz parte da masculinidade conseguir, né? Efetuar, né? Fazer. Então, acho que no Novembro Azul a gente traz aí esse mote de que cuidar da saúde é também coisa de homem, né? Mas também cuidar do seu sofrimento é coisa de homem também, né? Dentro de uma história de construção da masculinidade, muitas vezes os homens se deparam com mostrar a sua fragilidade como algo que o coloca como menos homem. E isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa trazer de uma forma que mude, né? Para que os homens possam cuidar desse sofrimento. Para que eles possam aí entender que eles não precisam lidar com isso sozinhos. Né? Eu costumo pegar uma imagem que é a da ferida, né? Se a gente tem uma ferida que a gente nunca cuida, ela nunca sara, né? O sofrimento é algo parecido, né? Há algumas feridas na nossa vida que permanecem vida dentro até o final dela, sem serem cuidadas. Mas a gente se torna justamente mais forte quando a gente cuida das nossas feridas, e não o contrário.
Então, por exemplo, procurar um psicólogo ou conversar sobre o seu sofrimento vai poder transformar você numa pessoa mais forte, né? Porque aquela ferida que não fechou, ela que normalmente é a responsável pelos tombos que a gente leva na vida. Entendi. Né? Então, e esse é um convite. Por exemplo, você, homem, quando que você falou do seu sofrimento? Qual foi a última vez que você conseguiu se abrir para alguém, que você conseguiu falar com alguém? Normalmente os homens não fazem isso. Sim, mulher tem mais essa facilidade, ou de repente não quer falar com uma amiga, ou falar com uma irmã, com a mãe, mas existe isso, né? Esse diálogo mais aberto, né? Isso desde sempre, né? E entre os homens algumas coisas eles preferem guardar para si, é isso. E nunca falar, muitas vezes. E isso vai gerando um estado onde é comum, você vê muito, os homens, eles trazem muito a ideia de ficar puto, né? De ter raiva. É como se a raiva fosse a única emoção possível para o homem. Porque a raiva é a questão da força. É difícil você ouvir um homem falando que está triste, que está frustrado, que está decepcionado. Sim, E aí a raiva acaba se transformando num acúmulo de emoções. E aí, porque, enfim, veio já de um histórico longo, e aí a única maneira que os homens conseguem colocar assim pra fora seria essa raiva contida, mas que talvez nem seja tanto a raiva, mas todas essas feridas, todos esses pequenos acúmulos de outras emoções que acabam gerando essa raiva, é mais ou menos isso. Isso, a raiva ela passa a ser o depositário de todas as emoções, né? Então, muitas vezes, até no consultório, a gente precisa trabalhar justamente isso. O que é essa raiva? E muitas vezes essa raiva é tristeza. Não é a raiva, não é raiva. Disso, né? Ela se transforma em raiva por uma questão de que precisa ser forte, de que não pode... porque estar triste é uma posição mais passiva, né? É uma posição de sofrimento. Né? A raiva não é tanto um sofrimento, né? Então tem esse movimento e que é socialmente construído. Então, desse ponto de vista, nesse aspecto, é importante que a gente traga isso à tona, para que a gente possa cuidar da nossa sociedade de uma outra forma, né? Para que a gente possa cuidar desde as nossas crianças. Por que o menino não pode chorar? Ô, doutor Ronaldo, você tem visto que isso tem mudado um pouco, assim, essa percepção de mundo, e o ideal é que isso venha de casa mesmo, da família, assim, porque, na verdade, o cidadão, ele cresce, claro, tem a escola participativa na questão mais de conhecimento adquirido, mas a base, a educação, a referência é de casa mesmo, né? Então, essa concepção vem mudando? Eu acho que vem, né? Eu acho que a nossa sociedade, ela vem aí discutindo temas muito importantes, né? Inclusive a questão da masculinidade. É recente, né? Mas eu acho que vem mudando. Mas ainda é muito incipiente, né? Eu acho que eu conheço alguns psicólogos que falam sobre isso, mas ainda é um tema muito que está no começo, né? Inclusive, por exemplo, entre psicólogos, essa questão da clínica é algo importante de se trabalhar, porque muitos psicólogos ou psicólogas, psicanalistas, recebem os seus pacientes homens e podem pensar que aquele sofrimento trazido trata-se de uma falta de maturidade, falta ele virar homem, falta ele crescer, né? Então é isso que vai ser trabalhado e deslegitima assim o sofrimento mais uma vez. Então muitos homens também têm medo, né? Tem um receio de procurar um analista por conta de sofrer mais uma vez esse movimento que fala: cuida disso sozinho. E quando, na verdade, vai te trazer algumas discussões que ficaram ali atrás, que você vai poder trabalhar melhor, né? Porque, na verdade, o psicólogo, ele traz essas orientações, né? De que maneira, um ponto de vista, assim, mais coerente, digamos assim, de que maneira você pode trabalhar tal questão ou outra questão, né? Vocês trazem as possibilidades, mas quem vai dar a resposta é a própria pessoa, né? Mas há uma discussão, há um diálogo. Sim, e nesse sentido é importante que os psicólogos, psicanalistas, homens e mulheres, cuidem também desse machismo, né? Porque o machismo também é achar que o homem dá conta de tudo. Né? O homem de verdade é o homem que não precisa de ninguém.
né? Então, não é só a parte da ofensa ou de uma sobreposição de dominação, né? O machismo, ele é também esse outro lado que faz com que os homens tenham que cuidar do seu sofrimento sozinhos. Quando não cuidem, eles são deslegitimados nesse sofrimento, eles são questionados sobre a sua masculinidade, né? Então, e o sofrimento sai de cena. Entendi. E é importante, então, mesmo quando você, de repente, assim, está num grupo de amigos e aí você comenta algo, mas você, ao mesmo tempo, já recebe aquela resposta negativa, né? O que você indica, por exemplo, assim, vamos supor, tá numa roda entre amigos e aí um homem ali coloca uma situação de que ele está triste, por exemplo, ou está decepcionado, e aí a pessoa já vem com uma resposta não tão positiva, né? Mais negativa, mais sarcástica, assim. Tem uma orientação até para sair dessa saia justa, né? Porque é comum, gente. A gente vivencia isso ainda muito forte hoje. Sim, perfeito. É extremamente comum e inclusive tem um filme que chama The Mask You Live In, que é um filme feito por mulheres, né? Curiosamente, que fala sobre homens, ou sobre a constituição da masculinidade. Nesse filme as pessoas falam de muitas cenas como essa, né? Onde elas se colocam e elas são traídas pelos amigos nesse sentido de que, poxa, como assim você está falando isso, né? Faz uma coisa que deslegitima o sofrimento pela masculinidade. O que eu penso? Nesses momentos é importante pensar que se a pessoa está fazendo isso, de alguma forma, ela também sofre do mesmo mal que ela te causa, né? Então, eu acho que é a possibilidade de abrir um diálogo sobre isso, né? De pensar que se é mais forte quando se cuida do sofrimento. Eu entendo que, num primeiro momento, talvez seja importante ter um ambiente seguro para poder falar de si, para poder cuidar dessas emoções, para de fato poder estar um pouco mais fortalecido. Mas no momento que se está, é possível olhar para esse amigo que faz esse tipo de brincadeira como alguém que sofre justamente aquilo que ele está fazendo com você. E poder ali reconfigurar esse modo de se relacionar entre homens. E falar, poxa gente, é possível ficar triste e continuar sendo homem? Como assim? Né? Podemos falar sobre isso. Inclusive, você também pode falar sobre as suas tristezas. Tem uma cena que é muito interessante. Sim, é você rebater de um jeito elegante, né? E claro, bem plausível, né? Isso. Tem uma cena que é muito interessante, que é de um amigo meu, que ele tinha hemorroida, ele sofre de hemorroida. Então, e a região anal, como o doutor vai falar aqui, ela é um tabu para o homem, né? É uma parte do corpo que é intocável, que, tipo, se tocar ali, acabou a masculinidade, né? Tipo, é como se fosse uma parte do corpo que não existisse pro homem. Então, e ele tinha hemorroida. E ele falou que quando ele começou a conversar, ele nunca dizia, então ele tinha que ir pro médico, assim, ele nunca dizia porque ele tinha medo. A partir do momento que ele começou a falar, não, eu fui por conta disso, ele começou a descobrir que tinha um monte de gente que tinha. Sim, um monte de amigos um percentual dele. enorme, inclusive entre mulheres também, principalmente na fase da gestação, enfim, é absolutamente normal, mas é verdade, quando você fala, esse tabu vai desmistificando, né? Aí, ficando mais... E esse discurso passa a poder circular de uma outra forma. Exatamente. Maravilha. Olha, tem comentários chegando aqui sobre esse nosso assunto. Renata, olha, acompanhando o programa, adorando, é o Flávio de Recife, Pernambuco. Obrigada pela companhia e audiência. 19 aqui com a gente. Bom dia, Renata. Parabéns pelo programa. Com certeza a saúde é muito importante. É o Adonias de Pedreira, interior de São Paulo, aqui conosco. Mais um telespectador aqui de Minas, não deixou o nome. Renata, eu sofri muito desse tabu dentro de mim, mas depois fui vendo várias doenças matando as pessoas, né? Até em relação à depressão. Hoje, qualquer coisa, estou indo no médico, né? A gente não fala assim também, qualquer... Mas assim, tá tendo mais informação e mais cuidado, né? E aqui, depois a gente vai responder a questão da Rose, que mandou aqui com que idade fazer o exame, né? Depois a gente vai falar mais sobre o câncer de próstata e prevenção, tratamento, tá bom? Com o próximo doutor aqui com a gente. Mas realmente é isso. Você viu como os telespectadores querem saber, comentam, né? Os homens no geral. Isso é muito importante, essa participação pelo menos mais ativa, né? Mais consciente. Então, pelo menos a questão da discussão dos temas, a temática está sendo colocada e vivenciada durante o Novembro Azul. Não é? Não é isso? Perfeito. Bom, qual mensagem então que a gente deixa e tem os contatos seus, doutor? Tá. Bom, vou deixar duas mensagens.
A primeira é que homens fortes, homens saudáveis, cuidam de si e não o contrário. Eu acho que isso é importante, né? Você, homem, pensa sobre isso, pensa quando e com quem você pode falar sobre o seu sofrimento, né? É importante que você cuide desse sofrimento e muitas das vezes você não precisa cuidar sozinho. Outra coisa é, se vocês têm interesse nesse assunto, assiste The Masculine, é um documentário que vocês podem ver no Netflix, é bem bacana. Maravilha. E o contato? Os contatos. Eu tenho um canal no YouTube que chama Conversa Psi. Então, youtube.com/conversapsi. Lá tem vídeos sobre esse tema e outros sobre psicologia. Facebook, Ronaldo Coelho Psi. Instagram, Ronaldo Coelho Psi também. Tá certo. Muito obrigada, viu? Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Renata.